Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MEV Talk, esse podcast criado para mudar a maneira que a gente entende a nossa saúde. Aliás, cada convidado traz informações preciosas para que a gente consiga mudar nossos hábitos, ser protagonista da nossa saúde. E hoje não podia ser diferente. Eu estou muito honrado porque eu tenho dois convidados de peso. Eu tenho certeza que vai mudar a forma como você enxerga o seu corpo e como você se relaciona com o seu corpo. Tá? No programa de hoje, eu tenho aqui comigo Daiane, minha grande parceira, amiga, tá? Psicoterapeuta corporal, educadora física, bailarina, manja tudo de corpo, tá? E lá longe, a 1.000 quilômetros de distância, que olha da gente, lá no friozinho, São Paulo tá frio, mas lá é mais frio, tá? O quiropraxista Marcelo Gritti, meu quiropraxista, inclusive, tá? Que eu tenho a honra de receber aqui. Ele entende muito sobre as conexões, a comunicação interna do corpo, do sistema nervoso, a inteligência que o corpo tem e que a gente tende a atrapalhar com nossos hábitos, com o nosso dia a dia, tá bom? Bem-vindo, tá? Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Gratidão pelo convite. Show! Marcelo, vamos começar explicando o que é quiropraxia. Explica esse nome pra gente e para quem nunca ouviu falar, o que é quiropraxia? Perfeito, vamos lá. Tudo bem, Irene? Vamos lá. Tudo bem. Quiropraxia, quiro significa mãos, e praxia, né, que vem do inglês, que é de chiropractic, significa prática. Então, na verdade, é a prática realmente feita basicamente com as mãos. Tá? A maioria das pessoas, hoje o nome quiropraxia está muito em alta. Então, a maioria das pessoas, quando elas buscam a quiropraxia, elas vão especificamente ou por alguma dor de coluna, ou por alguma dor articular, ou em algum membro, joelho ou ombro. Mas, na verdade, a quiropraxia ela é muito mais profunda do que isso. Tá? A gente parte da premissa e do princípio que é o sistema nervoso, cérebro, junto, sistema nervoso central e periférico, mas o central, cérebro e medula, que vão controlar e vão mandar toda a comunicação para fazer todas as funções do nosso organismo, do nosso corpo. E isso precisa, o sistema nervoso central ele tem uma proteção maior, que para o nosso cérebro vai ser a nossa calota craniana, e para a nossa medula vai ser a nossa coluna. O nosso crânio, ele é uma junção de ossos que ficam conectados, que tem um movimento muito pequeno, tá? Só que a nossa coluna é uma junção de vértebras que são as articulações mais móveis do nosso corpo. E aí, por uso do dia a dia, estresses do dia a dia, vai sobrecarregando essas articulações e elas vão desalinhando. Quando elas desalinham, elas geram uma interferência e uma compressão nessa comunicação neurológica. E aí, essa comunicação que vai para determinadas estruturas, órgãos, músculos, não vai chegar no caminho final como ela deveria. E aí o corpo começa a entrar numa disfunção. Então, quando a gente começa a ter esses desalinhamentos que na quiropraxia nós chamamos de subluxação, isso leva a uma interferência neurológica e isso vai levar a ter uma disfunção naquela estrutura. Quanto mais disfunção a pessoa tiver, quanto mais desalinhamento, quanto mais subluxação a pessoa tiver, mais vai levar para o caminho de daqui a pouco eu desenvolver uma doença, tá? Ou então algum problema específico, e o corpo ele vai ter que avisar de alguma forma. E normalmente ele avisa, que é o sintoma mais comum, através realmente da dor. Só que quando a dor ela acontece, é porque já tem alguma coisa acontecendo e já é alguma coisa crônica que já vem de muito tempo atrás. Então, resumidamente, né, a quiropraxia ela é basicamente isso, né? Identificar as subluxações dos desalinhamentos e fazer essa correção, melhorar esse desalinhamento para que esse fluxo neurológico, esse fluxo de informação, de energia que está passando pelo sistema nervoso, pelos nervos, fluem de forma mais adequada, fazendo com que o corpo entre num funcionamento de novo, numa homeostase melhor. Então, basicamente, resumidamente, quiropraxia é isso. Resumidamente, é só isso. E é tudo isso, porque olha só, né?
E você sabia que tem esse fluxo acontecendo dentro de você o tempo inteiro? Essa comunicação e os estressores que a gente tem no dia a dia está interferindo diretamente nisso e causando esse desalinhamento, né? E aí eu quero incluir a Day na conversa agora, porque o que acontece com as emoções e o corpo, o que você já pode trazer para a gente? Só para vocês verem a entrada do nosso papo de hoje. Então, nossa gratidão, Marcelo, né, por trazer essa pincelada profunda, porque falar do corpo é muito suspeito para mim. Assim, eu percebo que quando a dor ela tá no corpo é porque a gente já somatizou muito ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas atividades, muitos processos densos, né, sejam em hábitos que a gente vai tendo durante o dia, que não são saudáveis para o próprio corpo, desde a postura que tu tem para fazer o movimento, até coisas muito antigas, né? Traumas e movimentos que você viveu lá nos primeiros momentos de vida. Então, o que acontece é que a dor, ela tá sinalizando e o teu corpo tá ali para mostrar que tem algo errado. E o que acontece muito nessa nossa realidade, assim, muito agitada, e quando eu cheguei aqui em São Paulo foi o que eu senti muito fortemente, né, desde ontem, é que a sensação que eu tenho é que as pessoas não estão com tempo para sentir a dor, porque realmente a vida está corrida, né? E esse excesso de correria faz a pessoa não dar atenção àquele ponto de dor. E talvez se tivesse dado atenção antes a esse ponto de dor, pensando na questão, né, dos trabalhos terapêuticos da quiropraxia e também dos trabalhos psicoterapêuticos, já estaríamos olhando antes isso. Mas é como se a gente fosse negligenciando a própria existência da dor no corpo, porque estamos distantes disso. Então, a psicoterapia corporal, ela vem conectar a mente ao corpo e trazer presença, para que você sinta, perceba que tem alguma coisa que não está certo. E aí você vai percebendo isso a nível emocional. Você consegue ir captando essas emoções, tendo um feeling maior de como trabalhar a emoção junto com os trabalhos de massagem, de quiropraxia, de todos os trabalhos corporais que são importantes para desenvolver. Então, a terapia da psicoterapia corporal, ela vem juntar tanto o trabalho psicológico, né, quanto o trabalho corporal, que é necessário. Então, chega uma pessoa, por exemplo, para atendimento, eu preciso olhar para todo o contexto, né? Como é que será que está a vitamina dessa pessoa? Será que ela está acordando? Como é que ela está acordando de manhã? Como é que ela está vivendo o dia dela? Que tipo de sobrecarga ela está tendo? E a coluna vertebral, ela representa a nossa sustentação de vida. É o que sustenta a nossa vida, ela sustenta o nosso corpo. Então, se eu estou com dificuldade ali na minha sustentação de vida, o que eu preciso fazer para ganhar mais base? E aí vem os trabalhos de grounding, que a gente tem de Alexander Lowen, que é para sustentar o nosso corpo com a base de vida. É você estar no corpo e dizer, ok, eu estou aqui, estou sentindo essa dor, e eu preciso ultrapassar essa dor. E não ir mais para o consumo exagerado de remédios, que são bons em alguns níveis, mas que pode trazer uma certa intoxicação e burlar um sistema todo de cura, né? A gente está aqui no mundo, eu percebo assim, fugindo das dores, né? Então, eu percebo que dentro do trabalho corporal que eu desenvolvo é para que a pessoa não fuja da dor, que ela atravesse essa dor. Mas quando atravessar, ela tem que ter um porquê, tem que ter de onde vem isso, há quanto tempo eu tenho isso, por que eu sinto sempre essa dor nesse espaço do meu corpo, né? Por que essa dor nas costas, o que ela está representando para mim? O que a minha dor na lombar diz sobre as minhas dúvidas e incertezas da vida, né? O que as minhas dores de cabeça estão comunicando? Será que não está faltando um pouquinho de olhar para esse meu corpo, a minha presença, a minha vida? Então eu digo isso porque aqui, né, nessa grande cidade, cheio de tantas informações, eu percebo que é mais difícil de estar no comando do corpo, tá? É mais difícil. Ontem eu cheguei aqui, já tive dor de cabeça, eu falei, olha aí, dor de cabeça, quanto tempo eu não tenho uma dor de cabeça? E aí eu pensei, o que eu faço com essa dor de cabeça, né? Sinto ela, mas da onde que ela vem? Era cansaço. Então não adianta, você vai tomar remédio, você vai e faz um trabalho, você tem que descansar. Então eu entendi através dessa minha dor ontem, que meu corpo estava pedindo descanso. Então o que eu fiz? Eu respeitei, eu descansei. E o que a gente geralmente não faz? A gente vai lá e remedia, porque não tem tempo para descansar, né? Tá, claro. Entende? Tem os compromissos, toma um remédio. Então essa sobrecarga que talvez possa levar a trabalhos muito maiores, assim, complexos, né, de cura do corpo. Né? Então trago essa experiência porque ontem eu vivi isso fortemente, né? Tá. E aí eu entendo o que acontece nesse contexto aqui.
Mas como a gente pode incluir isso na nossa vida, né? Mesmo no meio de tantas burocracias, compromissos, como eu posso incluir a presença do corpo e tentar entender isso antes de remediar, né? Antes de ir para esse lugar tão fast food, né? Tão rápido. E olhar com mais sensibilidade. Então, pelo que eu entendi, você usa os sintomas do corpo, as dores, a queixa que a pessoa traz para fazer uma investigação psicológica, emocional, o que está por trás daquela dor. É um processo de autoconhecimento através do corpo. Isso, olhando todo o hábito da pessoa, né? Todo o contexto que a pessoa tá. O estilo de vida dela, o que ela come. Isso. O organismo do corpo também, né? Se é homem, mulher, porque muda a questão hormonal. Entendi. A fase em que essa pessoa se encontra. Às vezes a mulher, ela tá no climatério, né? Ela tá naquela fase mais desafiadora hormonalmente falando. A forma que ela se alimenta, o que ela tá alimentando a mente dela também, porque é isso que mais polui, né? Então, o que ela tá fazendo dentro do corpo, frequentemente na semana. E o que eu mais recebo, assim, o que eu mais oriento é que a pessoa, ela já chega com um corpo ou sedentário, ou com um corpo que não descansa. Então, é incluir esse momento para que essas dores, elas sejam mais leves na hora de ser ultrapassado, né? Entendi. E para que a gente crie uma certa conclusão, porque tem que ter um porquê, né? A pessoa tem uma dor sempre na mesma região, ela vai lá e trata a vida toda, não dá certo, sempre retorna. Por quê? Existe um por trás, que quando ela olha cognitivamente, psicologicamente, ela pode desenvolver um trabalho de autocura muito maior. Marcelo, olha só que legal. Ela falou da dor de cabeça dela, ela chegou em São Paulo ontem, né? E sentiu uma dor de cabeça, né? Mas também, ela mora na Praia do Rosa, cara. É privilégio. Qualquer um sente dor de cabeça quando sai de lá. Já não quer sair, né? Já não quer sair. Eu fiquei lá falando, pelo amor de Deus, né? Então Mas olha só, daí você tocou num assunto muito importante, que é a questão do remédio. E o que me chama a atenção, uma coisa assim, a medicina do estilo de vida, ela traz como princípio uma abordagem médica diferente, que é justamente para as doenças crônicas não transmissíveis, você não tomar remédio de pronto. Né? O remédio é legal, ele é eficiente, mas precisa ter uma investigação no seu estilo de vida, por que está levando aquilo. Presença. E é tudo baseado em evidências, quer dizer, é ciência mostrando que os seus hábitos estão te levando àquelas questões. Tá? Então, por isso que a gente resolveu criar esse espaço para divulgar isso. E o que me chama a atenção é que a primeira vez que eu fui na clínica do Marcelo, tinha um pote lá cheio de remédio que os clientes, os pacientes iam deixando. Eu achei aquilo incrível, porque eu queria te convidar, porque eu falei, cara, tem tudo a ver com a medicina do estilo de vida. E aí eu queria que o Marcelo falasse um pouco sobre isso. 2021? 2021. Que legal. Um pote cheio de remédios, as pessoas iam deixando lá os remédios que elas tomavam. Uau, isso é muito bom para a pessoa, né? Ela se sente muito orgulhosa disso. Não, e quando a gente chega lá, quer dizer, você vê um negócio cheio de remédio, o que é isso, né? Não, as pessoas que estão deixando os remédios aí, que elas estão deixando de tomar, isso te dá um negócio muito bom, sabe? Uma sensação, né? Nossa, o que a gente vê, né? Então, como eu estava comentando, na quiropraxia, as pessoas veem quando realmente essa dor, ela ataca, né? Ela avisa. Mas a quiropraxia, ela é muito mais, com a premissa dela, é muito mais um estilo de vida saudável, como as pessoas introduzirem como um hábito saudável para potencializar a saúde, do que realmente um tratamento específico para uma dor. Ela ajuda muito nisso também, mas o objetivo principal é que as pessoas mantenham a coluna ajustada, alinhada, da melhor forma possível, para que o sistema nervoso tenha essa potencialidade maior de comunicação e fazer o corpo funcionar da melhor forma. O que a gente vê muito é que quando isso acontece, o nível de saúde ele começa a aumentar. E aí a consciência melhora e a pessoa começa a ter outros hábitos mais saudáveis no dia a dia dela. E a gente incentiva isso dentro da parte clínica do consultório, em tomar mais água, em fazer mais atividade física, em reforçar a musculatura, cuidar da postura, ter um sono bom, e aí o nível da saúde ela começa a elevar e potencializar também. O que a gente vê também na quiropraxia? Com o dia a dia, com todos esses estressores que acabam acontecendo, o nível da saúde, de alguma forma, vai baixando. Quanto mais vai diminuindo esse nível, essa potencialidade de saúde, todos nós temos uma tendência genética, hereditária, que
se o meu nível de saúde se mantém alto, perto dos 100%, na potencialidade máxima, eu me defendo desses problemas que provavelmente eu vou ter, dessas doenças que provavelmente eu vou ter. No momento que eu começo a estressar, começo a criar desalinhamentos, subluxações, começo a dificultar essa comunicação neurológica, o nível da minha saúde gradativamente ele vai diminuindo e vai baixando. Quanto mais ele vai diminuindo, mais suscetível a esses problemas e doenças começarem a aparecer. Então, a gente tenta começar a fazer o caminho inverso, através de uma coluna mais saudável, a comunicação neurológica trabalha melhor, o cérebro manda melhor a comunicação e comanda melhor o corpo. Então, o nível de saúde, ele gradativamente vai aumentando. Mesmo se eu tiver um problema de saúde, meu corpo, de alguma forma, vai trabalhar melhor, estando com essa comunicação neurológica adequada, ou da melhor forma possível, e aí, com isso, ele começa a ter essa consciência melhor, e o próprio corpo, inconscientemente, começa a conversar com o paciente, com o próprio corpo da pessoa, e daqui a pouco a gente começa a ajustar, e aí daqui a pouco, tipo, a pessoa começa a sentir vontade de tomar mais água. Olha E não sabe por quê. Tá? Ou então, que nem um caso que já aconteceu também na clínica que chamou a atenção. Era uma profissional da área de saúde, era uma médica, e ela fazia muitos plantões. Então, os horários dela eram todos bagunçados. E aí, com isso, ela só comia, que nem a Dani falou, fast food, só lanche. Porque ela não tinha horário, e daí sobrava um pequeno horário, ela ia lá, pegava um fast food, um croissant, uma esfirra e comia aquilo. E aí ela nunca sentia nada relacionado ao estômago dela, 100% tudo perfeito. No momento que ela começou a se ajustar com a quiropraxia, depois de um período se ajustando, ela continuou com esse hábito. E aí o comer começava a dar azia e má digestão nela. Que lindo! Olha aí, é como se o corpo fosse ganhando uma consciência, quer dizer, ela fosse percebendo a necessidade do corpo, né? Ela vai se dando conta. Da área. E aí, o que aconteceu? Ela conscientizou que, olha, eu acho que esse me alimento faz mal para mim. Começou a ter uma alimentação melhor. Depois de um período de tempo, ela deixou um período de tempo de se ajustar. E ela voltou àquele mesmo padrão que ela fazia antes. E aí ela começou, depois de um período de tempo, também não começou mais a sentir aquela azia e má digestão, até que um ponto caiu a ficha na cabeça dela, opa, mas tem alguma coisa errada. Antes, quando me ajustava, quando me alimentava mal, meu corpo se comunicava comigo. E agora que talvez eu tenha mais subluxações, mais desalinhamentos, que a comunicação não está tão eficiente, ele de novo não me comunica talvez como ele poderia. Onde que lá na frente vai ter um resultado grande entre ela ter uma vida mais saudável, com menos doenças, ou então com mais problemas. Uau! E isso entra na questão dela estar consciente no corpo, porque ela está recebendo um toque. Ela está recebendo um tratamento. Então, automaticamente, acho que, tô pensando assim, a nível inconsciente, ela vai entendendo a importância de receber esse toque, de olhar mais para o corpo. Então, talvez seja essa presença mesmo de sentir, não, meu corpo ele não precisa desse alimento, eu posso trocar. Então é interessante, né? Começa-se pelo corpo e aí os hábitos eles vão mudando. O que é incrível é que, de repente, algumas dificuldades que a gente tem de mudar hábitos, a gente tem consciência, a gente sabe que deveria comer diferente, ou quem ainda fuma gostaria de parar de fumar, mas não consegue. Um trabalho desse de melhora de conexões internas, né? De repente, seu próprio corpo começa a falar que, olha só, acho que esse cigarro tá demais, não é? De repente, tem coisas sutis assim que estão acontecendo que você pode acessar através de um trabalho desse. É muito mais profundo do que a gente imagina. Ele é um trabalho psicológico também, né? Porque às vezes as pessoas elas não se permitem em receber o toque, em receber o cuidado. Sim. Né? Ela deixa chegar no último estágio, ali no último estágio onde não aguenta mais e não consegue fazer mais nada. Então, por quê? Porque ela não está se permitindo receber também, né? E Lowen, ele falava assim, que tem uma frase muito linda, assim, que ele dizia que cair no corpo é cair em si.
É quando você está consciente de si. Só que a não consciência do corpo é porque a gente está muito no mental. E esse excesso de mente é porque justamente a gente está fugindo dessas dores que são fortes. Que são dores físicas, emocionais, né, pode ser crônica, pode ser de um nível recente também, mas nós fugimos delas. Né? E aí você vai num espaço onde você olha para a dor e atravessa ela, é muito rico. Então cada pessoa que chega ali, né, para atender, ou cada pessoa que chega para qualquer tratamento corporal, ela já chega numa disponibilidade de dizer, Deus, chega, acabou. Tá na hora de eu cair na minha vida, tá na hora porque de quando ela busca um presença. quiropraxista, porque tem alguma coisa que ela está sentindo. Normalmente, né, a pessoa está com alguma questão que Forte, ela vai né? lá, dificilmente alguém vai para prevenir, né? Não. Isso. É Porque nós temos, e tem estudos, né, que demonstram, e isso eu venho estudando bastante, a gente começa a ter subluxações desde os primeiros anos de vida, pelo fato de levantar, cair, aprender a caminhar e se bater. Por exemplo, uma criança até os 2 anos de idade tem cerca de 2.000 quedas. Olha isso. Então, isso, querendo ou não, vai sim causando também desalinhamentos articulares nas vértebras, subluxações. Às vezes também o trabalho de parto, quando é um trabalho de parto mais difícil, também pode causar subluxações. E aí o que eu sempre falo também para os pacientes é que se um adulto como nós não tem um problema de coluna, vai ter em algum momento. Porque esses problemas de coluna que nós estamos tendo agora na vida adulta, isso se iniciou lá atrás, nos primeiros anos de vida, que não foi tratado, não foi visto, não foi corrigido, e isso vai acumulando ao longo da vida com outros estressores, e quando chega na vida adulta, a pessoa muitas vezes já está com um desgaste maior na coluna que não deveria ter, que deveria só acontecer lá com 60, 60 anos. É mecânico. Então, quando tem esse desalinhamento e a articulação ela fica trabalhando errado, vai causar, sim, esses problemas de forma antecipada. Então, se a pessoa, de fato, não, já se é um adulto, não tem um problema de coluna, vai ter em algum momento. Até a própria postura. Antes de começar a investigar e analisar e saber o que está acontecendo e começar a cuidar disso, melhor. E daí entra nessa questão da parte neurológica, que essa parte mecânica vai interferir na parte da comunicação neurológica e vai perder potencialidade nesse funcionamento do que o corpo poderia exercer. Uau! Marcelo, então quer dizer que tudo que eu vivi desde criancinha, até a educação física, os jogos, tudo que eu participei, pode ter criado alguma subluxação que eu nem tenho consciência disso, e com o tempo eu tenho dores depois de 10, 20 anos, e é por conta disso que eu não porque no início a subluxação ela não dói. Ela só vai doer quando trouxer alguma artrite, alguma artrose, algum desgaste maior que o corpo não se adapta mais, e aí ele começa a avisar. Claro que nem a Dani estava falando, tem toda essa questão emocional também que vai sobrecarregando, mas na quiropraxia a gente vê muito isso, né? Nessa parte mecânica que realmente vai começar a doer a coluna ou algum problema quando o corpo não está mais se adaptando àquele ponto, àquele fato. E aí, o que causa subluxação, o que causam esses desalinhamentos, a gente sempre fala do tripé dos 3 T's, né? Os 3 estressores. Um deles, estressor físico, que é essa questão de quedas, má postura, traumas físicos. Estressores químicos, então tudo que a gente coloca para dentro do corpo que tem químico, que o químico não é o mesmo químico que o nosso corpo produz, e hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, muito químico, né? E como cigarro, álcool em excesso e assim por diante, e também estressores emocionais. Então, quando a gente se estressa de forma crônica, o nosso corpo ele acaba gerando, né, produzindo muito cortisol, muito adrenalina de forma contínua, e isso muda, sim, a fisiologia interna do corpo, começa a afetar, e isso faz com que a musculatura fique mais tensa, mais rígida, e isso também acaba fazendo com que ocorra o desalinhamento. Então, que nem talvez 100, 200 anos atrás, onde que a pessoa era mais agricultora, talvez o que mais causasse subluxação seria o estresse físico.
Mas hoje, nesse mundo globalizado, que a pessoa fica muito tempo sentada, não faz muita atividade física, o que mais causa subluxação, em primeiro lugar, de fato, é o estresse emocional, e provavelmente aí em São Paulo, muito mais do que na Praia do Rosa. Com certeza, já tive essa experiência. É verdade. A Petrópolis, que também é mais tranquilo. Né? E, em segundo lugar, o estressor químico, de tudo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. E aí fica um alerta para a alimentação industrializada, né? A gente, essas fáceis de só pegar, esquentar no micro-ondas, tudo, mas você está criando problemas para você, literalmente, né? Está criando problemas. E essa questão que ele trouxe do corpo, né? Olha, observa, assim, como funciona na escola. Eu fiquei, ele falando e eu fiquei imaginando essas crianças de 3, 4, 5 aninhos, sentadinhos ali o dia todo. Isso aí, querendo ou não, já vai trazendo, né, para o corpinho dessa criança alguns problemas também. Porque, imagina, tem escolas que são mais livres e que estão trabalhando de um desenvolvimento do corpo, que primeiro desenvolvem o corpo para depois irem para o trabalho cognitivo de, né, aprender a ler, a escrever e tudo mais. Então, o que acontece é que eu vejo, e eu vou defender muito isso, o corpo como o primeiro ponto. Tá. E a gente não tem uma educação que vá seguir nesse olhar, né? Então, o corpo precisa se mover, se alongar, né? Olha, os animais, eles vão se levantar de manhã, eles já começam se espreguiçando. Tem uma gatinha que ela já vai e faz todo o movimento de yoga. Eu só repito, eu vou lá e faço o mesmo movimento que ela está fazendo, porque eu sei que aquilo ali é instintivo. E o ser humano, ele foi perdendo esse instinto natural de agora eu preciso me alongar, né? Agora eu fiquei muito tempo sentada, eu posso mexer um pouco mais minha coluna aqui. Tá. Acordou de manhã, né? Que tipo de movimento que eu já posso fazer com o meu corpo que ele precisa? Então, o que eu vejo é isso, assim, falta isso na desconexão com a presença. Então, é muita correria, é muita falta de tempo para olhar para aquilo que é importantíssimo, né? Então, se eu pudesse hoje colocar algo, é assim, comecemos pelo corpo, né? Tá. Comecemos por esse respirar no corpo. E Lowen, ele fala muito na bioenergética sobre a expressão. Um corpo que está travado, né, que está com a coluna toda presa, como é que vai expressar? Como é que ele vai se expressar para o mundo? Né? Então, acaba afetando também a expressividade desse ser, da comunicação dele até o trabalho, as relações, fica tudo travado. Tá. Né? Problemas em articulações é rigidez, é trava, tá faltando um pouco de flexibilidade para a vida, né? Uau! Olha só, você falou uma coisa muito importante da questão da educação, essa falta de educação que a gente tem com relação ao próprio corpo, né? Não é priorizado isso. Isso explica as pessoas procurarem, por exemplo, o Marcelo só depois que está com dor. Porque se a gente fosse educado desde sempre a ter essa conexão com o corpo, você já teria uma preocupação maior em estar vendo como é que está, né, antes, porque você saberia disso, mas a maioria das pessoas não sabem. E a psicologia corporal, ela trabalha na prevenção. Perfeito, entende? Perfeito. Então é a gente olhar para essa prevenção, para que a gente não precise né, remediar ou estar, né, desenvolvendo tantos problemas crônicos. E assim, é necessário demais, né? O trabalho corporal hoje é necessário demais. Mas por que é tão necessário? Porque a gente acumulou e não olhou para aquilo que era preventivo, né? Então, a prevenção. Olha só, eu fiz um monte de anotações aqui porque abriu assunto para vários podcasts, tá? Mas vou fazer uma sabatina aqui com o Marcelo, aproveitar porque o tempo dele está estourando ali. Primeiro eu dei uma lida sobre quiropraxia e ver para que serve quiropraxia, sabe? E aí eu vi uma enxurrada de dores para tudo. Estava escrito lá que era legal fazer uma sessão, né? Fazer um tratamento com quiropraxia. Até dor de cotovelo, eu comecei a rir, assim, dor de cotovelo, quiropraxia ajuda. Quem estiver sentindo dor de cotovelo. Boa. Tá? Mas o mais interessante é que agora faz sentido porque que ela ajuda em todos esses tipos de dores. Porque ela vai lá no central, né? Lá na fonte do negócio. Então, essas dores são periféricos. Né? O Marcelo vai mexer lá onde está a questão desse desalinhamento central da pessoa que vai resolvendo, por tabela, né? Por consequência, aliviando as dores, tirando os remédios e tal. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, tá? Outra questão também, já vou te passar tudo, aí você vai falando aí. Isso eu entendi também agora por que recém-nascidos e bebês tão pequenos, tem pessoas que levam eles na quiropraxia.
né? E eu não entendia isso. Falei, mas imagina, desse tamanho, você acha que tem problema de coluna, alguma coisa assim? Mas faz sentido. Claro. O próprio parto pode ocorrer um desalinhamento. E a criança aprendendo a caminhar e andar, tem vários tombos, né? E ali pode estar acontecendo, tá? Essas duas questões, Marcelo, eu queria que você explicasse mesmo como chega uma pessoa para ti, como é que você faz esse alinhamento, como é que você detecta isso, sabe? Explicar um pouco como é que funciona isso. E já vou emendar a segunda aí nessa história, que é pessoas que têm muito medo da quiropraxia. Tem gente que acha que os movimentos podem te machucar, pode te lesionar, tem alguns ranços, sabe, com a quiropraxia. Eu queria que você também dissesse um pouco sobre isso. Na parte, por exemplo, que seria o ideal que as pessoas buscassem quiropraxia desde cedo, tá? Esses estressores físico, químico e emocional, eles vão acontecendo desde o início da nossa vida. Então, isso pode sobrecarregar o nosso sistema nervoso e pode causar essas subluxações. No caso dos bebês, pode ser que aconteça dependendo como é que foi o trabalho de parto, se foi mais difícil ou não, né? Pode acontecer já no trabalho de parto, ou então depois em algum momento por alguma queda maior. Por exemplo, 50% dos bebês até 1 ano acabam tendo uma tendência em cair do berço ou da cama. E isso não é relatado. Então, dificilmente vai causar talvez um traumatismo. Tá? Mas essa queda física pode causar, sim, alguma subluxação? Pode. E aí, as crianças pequenas, os bebês, no processo de começar a engatinhar, levantar, caminhar, rolar, pêndulo, fazer a esfinge, se ela não faz esse processo da forma correta, já é um sinal dizendo que possivelmente tem alguma coisa que está desalinhada. Então, quantas crianças a gente sabe que começam ao processo de engatinhar e meio que pula e vai direto para o caminhar, tá? Ou então engatinha com uma perna dobrada, meio que de bunda. A gente acha que isso é normal, mas de fato não é normal. O que está acontecendo é que possivelmente ela tem alguma subluxação ou na região do sacro ou na região do quadril e da bacia ali, que faz com que o movimento normal seja desconfortável. Então ela adapta. Uau, só um segundo, Marcelo. Vamos fazer um alerta, porque eu já vi crianças muito pequenas nesse período de começar a caminhar e a gente achava engraçadinho, porque criança, tudo é engraçado que ele faz. E na verdade ali é um baita de um alerta que valeria a pena uma investigação nesse momento, né? Pouparia muito essa criança, né, no processo de dores futuras. E o quanto isso pode levar ao longo da vida, né? Depois. Pois é. Então, esse por exemplo, um alerta. Ou então, daqui a pouco, outro alerta. Isso que eu queria falar. O que é importante desses movimentos? Eu acho que a Daiane talvez vai concordar e vai também comentar alguma coisa comigo. Nos primeiros 2 anos de vida da criança, ela desenvolve 80% do cérebro normal dela. Tá? E como é que vai acontecer esse desenvolvimento do cérebro da criança nesses primeiros 2 anos? Vai precisar de um movimento mecânico que vai estimular o cérebro através de toda essa comunicação, e isso vai se desenvolver. Então, quando daqui a pouco a criança ou não consegue fazer um movimento com os 2 braços, as 2 pernas coordenados da forma correta no engatinhar, isso, querendo ou não, vai afetar alguma coisa no desenvolvimento total a nível cerebral. Então, ela adapta porque tem um desalinhamento e uma subluxação, não movimenta a perna da forma correta e não estimula o cérebro da forma correta, como ele poderia. Então, já desde esse momento, daqui a pouco ela não está se desenvolvendo na potencialidade máxima que ela poderia. E a quiropraxia, ela entra para limpar esse desalinhamento, para de novo fazer com que a criança consiga fazer o movimento sem ter um desconforto, não é dor, mas é um pequeno desconforto que ela acaba adaptando, e isso vai gerar desenvolvimento a nível cerebral. Então, as subluxações que a gente tem depois dos 7 anos de vida que não foram corrigidas é um padrão que se criou até os 7 anos de vida e não foi visto e não foi analisado e corrigido. Nossa. Então, é sério, né? É sério demais. Né?
Outra questão, daqui a pouco, o bebê vai fazer amamentação e em um peito ele consegue ter a mamada normal e no outro lado ele não pega, ou morde, ou machuca. Isso também pode ter alguma relação, alguma subluxação, algum saneamento mínimo na região cranial. Tá? E aí, quando a gente começa a fazer alguns estímulos na ATM, no crânio interno, na boca, a gente melhora esse movimento ósseo e aí a criança começa a ter uma amamentação melhor. Então, tem várias coisas, várias situações relacionadas. Tá? Sobre o fato ali que você comentou, Walter, de medo, tá? A gente vê muita coisa na internet, né? E muita coisa realmente assusta. E tem muita coisa que a gente vê na internet que tudo eles colocam o nome quiropraxia. E talvez 80% não é de fato quiropraxia, tá? Porque tem muita coisa realmente em crianças, né, e bebês, é apenas uma pressão sustentada, um movimento muito leve e rápido, algo muito sutil, mas que estimula de forma benéfica aquela criança ou aquele bebê. Tá? Em adultos, todo mundo tem muito medo da parte do... Tá? Muitas vezes acham que... Calma aí, Marcelo, repete um pouquinho que deu uma travadinha na internet. Todo mundo tem muito medo da parte... Dos estalos. Dos estalos, justamente, ainda mais quando é no pescoço. Tá? Então, tem muitas... Ou que vai desnucar, ou alguma coisa assim. Então, eu acho que as pessoas, quando escutam o estalo, acham que está batendo osso com osso. E, na verdade, não é isso. Cada articulação tem um líquido sinovial, que tem uma bolsinha, onde que a gente leva a articulação para o movimento máximo, e aí quando a gente passa um pouco desse movimento, estoura um gás que vai lubrificar a articulação, e quando esse gás ele sai para lubrificar a articulação, é que dá esse barulho. Olha aí! Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Olha e é tão bom, né? Eu adoro. Você adora os estalos? Eu adoro receber a sensação do estralo. É mesmo, do estralo? Sim, a sensação de poder receber isso. É um alívio. Que legal, sente como alívio. Porque junto desse gás tem endorfinas. Então, por isso que dá essa sensação boa. Tá vendo? A sensação é química parada, tá vendo? Olha que legal. A gente faz isso de forma aleatória e, por exemplo, tem pessoas que instalam a coluna ou o pescoço, instalam isso diversas vezes por dia e durante a hora várias vezes, isso também vai causar uma lesão. Então, a quiropraxia, ela vai de forma específica, onde só realmente tem o desalinhamento e é feito essa correção onde tem esse desalinhamento. E a gente tem uma gama de dezenas de técnicas. Essa é uma técnica que a gente pode usar que acaba tendo esse efeito porque é num movimento muito rápido e acaba acontecendo esse processo. Mas, além disso, dentro da quiropraxia, a gente tem técnicas sem estalos, com um movimento, com uma articulação da própria mesa de quiropraxia, o Walter sabe disso, né, do drop da maca. Tem instrumentos como ativador, impulse, artrostismo, que são instrumentos que também vão fazer o mesmo movimento e que não vai ter barulho, não vai ter estalo nenhum. Então, a gente tem uma gama de dezenas de técnicas que a gente pode abordar, dependendo do paciente se tem algum medo, algum receio, a gente pode ser específico. Eu tenho muito medo de estalar meu pescoço, o que me ajuste, o que manipule meu pescoço. Ok, não tem problema. Vamos utilizar outra técnica que também vai ter o mesmo efeito, que vai corrigir o que precisa. Importante também confiar no terapeuta, né? Na pessoa que está ali, né? Passando isso. Não, isso que eu ia falar agora. Então, assim, existe uma formação mesmo, uma faculdade, né? Uma graduação para se tornar quiropraxista. Isso não é brincadeira. Porque às vezes a gente vê cursos na internet muito curtos, né? De fim de semana, que a pessoa faz e ela sai se oferecendo como quiropraxista, né? É lógico que a gente não vai jogar, porque às vezes tem gente muito bem formada, que é massoterapeuta, fisioterapeuta, e ele sabe até o que está fazendo, né? Mas, de um modo geral,
é meio arriscado, né, Marcelo? Sim, no modo geral, se a pessoa fez um curso de final de semana, o que a gente faz de 4 a 6 anos, né, que vai aprender em um final de semana. Vocês estão ouvindo, com final de semana versus 4 a 6 anos de alguns experiência. finais de semana, entende? Entende. Então, a Complexia, de fato, é um curso de graduação, tá? Ela está ligado com a Organização Mundial da Saúde e com a Federação Mundial de Quiropraxia. É de 4 a 6 anos, em universidade, é um bacharelado, tá? Onde que aprende toda a parte básica da área da saúde, como uma outra profissão da área da saúde, como físio, como odonto, medicina e assim por diante, tá? E aí depois vai para as matérias específicas de quiropraxia, que daí tem muita radiologia, tá, que a gente aprende. Tem também todas as técnicas de quiro, ou um pacote geral das técnicas mais utilizadas dentro da quiropraxia, tá? E aí depois tem o estágio orientado com TCC, com trabalho de conclusão. No meu caso, quando eu fiz, eu tive lá 1.500 horas de estágio. Então, bastante prática, né? Não é qualquer coisa. Né? O curso, quando eu fiz, agora eu acho que ele até diminuiu um pouquinho, tá? Porque isso é uma tendência que está acontecendo, que eu vejo. Mas o curso que eu fiz tinha 5.800 horas. Uau! Então, foram 5 anos e meio estudando bastante, diurno, bem completo. Marcelo, olha só para a gente encerrar aqui minha última pergunta, o que te chamou a atenção para você entrar para essa área da saúde e especificamente a quiropraxia? Na verdade, eu não tinha muita certeza do que eu ia fazer, então meio que eu caí de paraquedas. Então, muitas vezes o que acontece é que os próprios quiropraxistas comentam: não fui eu que escolhi a quiropraxia, foi a quiropraxia que me escolheu. E eu vejo que teve alguma relação, né, com essa conexão universal toda, que é muita energia, e de alguma forma foi a quiropraxia que me escolheu. Eu fui na Universidade Fevale, aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e lá estava sendo implementado o curso de quiropraxia em parceria com uma universidade americana, a primeira universidade de quiropraxia que existe até hoje, a Palmer. E aí vieram os professores lá da Palmer para a Universidade de Fevale, formar os professores ali para depois eles continuarem o curso. E aí eu fui conhecer a Universidade de Fevale com a turma de colégio, e a gente conheceu a quiropraxia, o Ricardo Fujikawa, que é um quiropraxista que é muito famoso, hoje está na Espanha, foi meu professor, e ele demonstrou muito bem a quiropraxia naquele momento. E é a partir dali que eu nunca tinha ouvido falar nem nada, porque a partir dali eu comecei então a pesquisar e fiz vestibular, passei, comecei a estudar e me interessou muito, gostei muito, e hoje estou na quiropraxia já há 16 anos, né? Porque normalmente quando as pessoas elas escolhem a quiropraxia, muitas vezes é ou porque elas precisaram por algum problema, e aí elas entraram em contato com a quiropraxia mudou a vida delas, ou então por algum parente também. Então isso é muito comum que aconteça. Não foi o meu caso, mas eu vejo que a quiropraxia ela me escolheu. Show! E eu quero agradecer por ter escolhido você para começar a falar sobre quiropraxia, tá? Abrilhantou aqui nosso trabalho. Obrigado. Tá? E quero... Oi? Vamos para outra hora também, com mais calma, mais tempo. Outra hora com mais calma, com mais tempo e mais. Eu quero você aqui em São Paulo se estressando comigo aqui em São Paulo, porque a gente é vizinho lá, Nova Petrópolis, e é uma cidadezinha que parece o Projac. Para quem não conhece lá a Serra Gaúcha, parece um lugar de gravação de cinema, assim, o tempo inteiro, né? Tudo tão organizado, tudo mais pacato, e lá então ele evita se estressar, entendeu? Ele está acostumado. É menos. Bem menos, né? Então, fica aqui o convite registrado, tá? Para quando tiver a chance de estar em São Paulo, da gente marcar um bate-papo aqui com mais tempo também, presencial, tá bom? E manda lá um beijão para Simone, Tyler, Alessandra, toda a equipe lá da E Grit. volte se ajustar de novo quando vier para cá. Sempre que eu vou, eu passo lá para ver o pessoal. Faço os contatos também, porque eu também tenho muitos contatos para lá. Exatamente, né? ela é nascida em Dois Irmãos. A Dai. Então tem muitos contatos aí da região, a vizinhança ali. Legal. Walter vai faça a ponte. Vamos depois fazer esse contato. É isso aí. Tô indo para E boa continuação ao podcast de vocês, tá? Arrasem aí, tá muito legal. Pena que eu não posso ficar um pouco mais, mas agradeço de coração esse pequeno tempo que eu
aqui com vocês. Gratidão, Marcelo. Valeu, gratidão, Marcelo. Deixa eu virar aqui para a Dai, para você ver a Dai aqui, ó. E Tá. no rosa, tá? No rosa tem uma quiropraxista bem boa lá, que é a Raniele. Que tá no Eu rosa. conheço. Você conheceu a Nelly? Conheço, não fiz, mas eu sei, conheço Quem é? ela. Aham. Então fechou. Então já sei, Procura ela, que ela foi minha professora, ela é muito boa. É? Olha Bom que saber. legal. Ó. Tá vendo? Já chegou, é isso aí. Marcelão, obrigado mais uma vez, tá? Tudo de bom. Tchau, um abraço. Valeu, Tchau, tchau, tchau. abraço. Então tá, Dai, por que você foi fazer um curso de... É uma pós-bio, né, que você está fazendo? Em Isso. psicoterapia corporal. Corporal. Vai lá. Isso. Eu tenho formação em educação física, né? Então, o corpo, ele sempre foi a estrutura base. Só que como educadora física, eu sentia que faltava algo a mais, né? Tinha alguma coisa que acontecia quando os meus alunos chegavam, que era a nível energético, emocional. Né? Eles vinham fazer uma aula comigo, eu dava aula de dança, aula de treino de funcional, eu dava exercício físico, treinos e vários movimentos. E a pessoa, ela se sentia emocionalmente muito mais elevada, muito mais viva. Eu falei, uau, a dança, os trabalhos corporais, eles trabalham além disso. O que mais eu posso fazer além? Aí eu finalizei 10 anos trabalhando com academias, com movimentos, e eu falei, pronto, tem algo a mais. E aí surgiu a psicologia corporal, e aí eu pensei, pronto, é a hora de eu juntar, né, o corpo com as emoções e com a mente. Então foi por esse movimento. E também foi por uma dor minha, né? De poder trabalhar o meu corpo. Comecei a me curar, comecei a me desenvolver. Eu falei, pronto, é isso aqui que eu preciso fazer com as pessoas. É um chamado mesmo. Foi através da dor. Tá. E como que é um atendimento de um psicoterapeuta corporal? Ele é bem dinâmico. Porque assim, a psicologia haitiana, né? Ela aborda massagens haitianas que tu pode fazer para identificar as couraças, os pontos de dor da pessoa. Então, Reich, ele vem e estabelece toda uma ordem, como psicanalista, né? Ele vem e estabelece uma ordem corporal sobre as emoções. Ele entende que existem segmentos, são 7 segmentos que o corpo ele vai manifestando de tensões crônicas desenvolvidas, somatizadas através de traumas. Então, por exemplo, uma criança que passa com muito medo do pai e da mãe, ou ela passa ali crescendo numa repressão, onde ela não consegue se expressar. Ela desenvolve principalmente o medo nos ombros. Então a criança, ou a gente, quando a gente está com medo, tensiona. Né? E quando você faz isso de forma assim, somatizada, como se coloca isso muitas vezes, e repete, isso se torna um hábito, vai gerando uma tensão. Aí a gente tem esses segmentos. E quando a gente vai fazer uma massagem no corpo, mas não é uma massagem terapêutica, é uma massagem de localização. Tá. Quando você vai e identifica essa tensão naquele corpo, essa tensão, ela vem também de um lugar emocional. Uau. E aí é possível, claro, com massagens direcionadas, né, específicas, trabalhar ali, mas aí a gente trabalha também o campo emocional disso, porque é recorrente você estar ali trabalhando com a pessoa e a pessoa desenvolve, me lembrei de um ponto da minha, quando eu era criança, me lembrei da minha mãe agora. Nossa, igual uma psicanálise. Exatamente, só que você vai tocando no corpo. E você vai olhando para a pessoa e a pessoa vai manifestando isso, seja às vezes chorando, gritando, expressando. É para trabalhar essa expressão, para a gente lembrar, né, dessas coisas mais antigas e que isso vai desenvolvendo, é tudo junto, é uma caminhada. Então, existe o trabalho psicológico que é feito, que é necessário, e existe o trabalho corporal. Tá. Isso, segundo Reich, né, que ele vai fazer um trabalho mais lá da década de 1950, né? Só que depois vem o trabalho da bioenergética de Alexander Lowen. Tá. Esse é um trabalho que eu sigo mais. Por quê? Porque Lowen ele não faz especificamente as massagens. Ele consegue reconhecer as couraças, mas ele necessita que o corpo ele esteja aterrado. Ele traz o grounding como a base de estrutura para a vida. Como que é isso? Traduz aí, aterrar o corpo. Agora a gente vai aprender a aterrar o corpo. Aterramento. Os meus alunos já sabem, né? Falo disso constantemente. É a gente estar consciente de si. Estado de presença, você está falando. Só que para essa presença acontecer, ele desenvolve um mecanismo diferente de Reich. Reich deitava na maca e ali ele fazendo o trabalho, a pessoa ia gritando, era bem diferente assim para a época, né? Só que aí Lowen vê a necessidade desse corpo ficar em pé.
E ele desenvolve um trabalho onde, com respiração, com movimento e com sensação, que são as bases, né? Respiração, movimento e sensação. Você vai expressando e vai jogando a energia para baixo. É como se fosse um cabo de terra mesmo. Você vai jogando e a energia que estava aqui na cabeça ou o excesso de energia interna aqui, ela vai indo para as extremidades. E você vai jogando ela, pode ser feito com exercício físico, pode, mas ele traz algumas técnicas. Para facilitar o processo. Para facilitar e que você pode fazer diariamente. Olha a própria postura das pernas, por exemplo, né? Se você olha, às vezes, assim, um corpo, que você vê que a pessoa ela é maior em cima e tem as pernas mais finas, por exemplo, né? O que você sente nesse corpo? Você sente que ela tem que carregar um peso grande ali para sustentar a vida, né? Só que ela não tá firme. Então é possível que essa pessoa ela não sinta firmeza na caminhada, porque as pernas estão frágeis. Parece que o corpo ele vai se desmontar. Parece que a qualquer momento as pernas vão... Então ele traz essa sensação. Lowen pega isso e diz, essa pessoa é muito mental. Ela tá muito racional. A energia ela sobe de baixo para cima. Então ela não consegue sentir, ela não consegue expressar os sentimentos, ela não consegue desenvolver um trabalho de presença. Tu tá dizendo do desenho do corpo? Dá para observar a pessoa e ver... Perceber, só que, claro, não é só uma análise do corpo, porque precisa entender também que tem a questão cultural, que vai ter também a questão da estrutura do corpo mesmo, às vezes o corpo genética tem genética e tudo mais, tem que olhar tudo. Mas, basicamente, as pernas, né, o contato com a terra, é o contato com a terra, é o contato com o chão. Eu preciso estar em contato com o chão da minha vida, sabe? E aí o que acontece? Uma mente que está muito racional, ela não está em contato com o chão. E aí o contato com o chão ele desenvolve a força corporal, a força instintiva e também a força intuitiva. A intuição, segundo eles, vem do corpo. Vem da sensação. Olha só. É lindo isso, né? Lindo demais. E daí você está num ambiente, por exemplo, que você sente uma dor de cabeça, por exemplo. Você sente uma dor no estômago. Isso é um processo intuitivo, é uma sensação que o corpo está manifestando e você pode respeitar. E aí você respeita e diz, ok, o que meu corpo está precisando agora? Talvez pegar um pouco mais de ar. Talvez eu só precise botar o pé um pouquinho na terra, assim, 5 minutos. Talvez eu só precise de um sol ou de mais água, entende? Para ir poder alimentando esse corpo e sentir essa sensação mesmo. Dai, você está falando de uma... É rico demais, uma tecnologia que o corpo já tem e que a gente se desconecta dela, vive sem isso no automático, toma remédio de qualquer jeito para qualquer coisa, de uma maneira rápida, tô sentindo isso, já toma um remédio para aliviar a dor, que você falou no começo do nosso papo, né? E na verdade deveria usar a dor como um alerta para qual é o próximo passo, né? O que meu corpo está dizendo? É um computador de bordo que a gente tanto quer nos carros e na vida, a gente menospreza o nosso, que já existe, né? Já vem de fábrica, né? Instalado. Olha que legal. E outra coisa que chamou a atenção, que eu estava pensando agora, eu falei assim, eu lembro de uma história de um cara que falou assim, que normalmente, quando a gente vai no médico de uma maneira corriqueira, né? Por causa de dor de cabeça, qualquer coisa assim, muitos remédios, o médico dá um remédio pra gente, e ele fez uma analogia como um carro, que você tá lá dirigindo seu carro e acendeu uma luzinha no painel. Aí você para numa oficina mecânica, o cara vai lá e desconecta a luzinha do painel, o fiozinho que acende a luz, e fala, apaguei a luz, pode seguir. Entende? Ele não foi ver a causa, a luz tá ali para dar um alerta do que você precisa olhar, do que está acontecendo no carro. E normalmente o cara vai lá e, né, não estou dizendo que os mecânicos façam isso, mas ele está fazendo analogia para a gente entender o que a gente faz com a gente quando a gente toma um remédio. O remédio vai lá e é como se desligasse essa luzinha do painel e você, pronto, parou de sentir a dor, mas justamente aquela dor estava te trazendo uma informação. Riquíssima. Uau. Que é a informação da tua vida, né? E você pode mudar o teu dia se você se conecta com isso. Mas como eu disse, a gente tende a fugir da dor. Só que tem um livro chamado Prazer, de Lowen, que ele fala que você só consegue sentir felicidade na vida com prazer. Uma pessoa que está sentindo prazer, ela está feliz, né? Ela não vai. Só que existe o prazer e o desprazer. Então o que acontece é que quando você passa uma camada de dor, ultrapassa ela, você está no desprazer, mas após esse movimento é que você descobre o prazer real. Então as pessoas elas estão infelizes, segundo Lowen, porque elas não estão sentindo prazeres, mas porque elas não estão atravessando o desprazer. Tu entende?
Nossa. E aí atravessar o desprazer é como um passo que você tem que dar muito grande, de ir no criopraxista, de mexer no corpo, de trabalhar isso de forma presente, porque senão você vai estar sempre querendo algo e não sabe o que. Entende? É como uma busca infinita por alguma coisa, é uma certa ansiedade que gera assim, isso, né? Pois é. A pessoa ela não está satisfeita. Por quê? Porque ela está no desprazer e ela não se permite. Então, existe um ponto. Você escolhe ficar nesse desprazer, é uma escolha, ou você escolhe atravessar isso de uma vez por todas e sentir a felicidade, entende? Sentir a real felicidade e prazer. Isso, não, e o corpo, ele manifesta, gente. E aí, por exemplo, o grounding não é só o exercício que Lowen traz, mas, por exemplo, você vai, você está com a mente muito cheia, faz uma caminhada de 10 minutos. Movimenta as tuas pernas por 10 minutos, respirando conscientemente para ver como isso já muda. Já faz diferença total. Vem clareza mental. Olha aí. Vem lucidez, vem ideias, vem insights. Por quê? Porque você descarregou. Uma mente quente observa as mãos, por exemplo. Pessoas que têm mãos muito geladas, pés frios, né? É a mente quente. É mesmo? Isso os antigos falavam muito, né? Olha só. Mente quente e pé frio, uma coisa assim. Eu sei que minha avó falava isso, né? Realmente, é uma mente muito pensante, muito racional e a desconexão com esse corpo. Então, tem que jogar a energia para baixo. Eu tenho as mãos frias, porque eu sou bem racional. Então, eu tenho que estar sempre movendo meu corpo. É todo dia, porque eu sei que senão eu fico aqui, ó, pirando. Eu piro, frita, entende? Pensa de novo, pensa e daí não consegue fazer nada. É como se ficasse sempre no mesmo lugar. Ó, o pessoal que está em São Paulo, passando esse frio, com as mãos geladas, os pés gelados, acha que é o frio? Não, na verdade você está pensando demais e é melhor você respira. Calma, respire e vai, justamente isso. Não, respire e movimente-se mais com consciência. Exatamente. Porque existe uma diferença de você fazer uma caminhada. Já pensou você fazer uma caminhada aqui, ó? Que tipo de presença você está tendo? É verdade. Nada. Então não adianta. E hoje é todo mundo assim. Então você está fazendo uma caminhada, beleza, bota uma música, ok. Mas é uma forma de fugir também. Entende? Fugir daquele momento, da presença. E tem uma técnica, assim, que é só você, por exemplo, ficar parado durante o dia e flexionar um pouquinho o joelho na tua postura. Tu tá lavando a louça, dá uma leve flexionada no joelho, levemente, onde você descarrega um pouco daquele peso da coluna. A coluna, teu quadril se encaixa. E você joga o peso para baixo, você já está fazendo grounding. Entende? Olha aí. Você acrescenta isso no dia. Você não precisa parar a tua vida. Agora eu vou fazer um movimento aqui, vou tremer meu corpo, vou respirar. Não é uma atividade física que eu preciso fazer alguma coisa. Necessariamente isso. Pode ir acrescentando esse aterramento. E aí o que acontece? Quando você está com o joelho flexionado, o que você fica? Na presença. Isso que eu ia falar, qualquer movimento que só de você pensar, vou fazer esse movimento, pronto. Eu já tirei meu cérebro que eu estava pensando, fujo de lá e já veio para uma atenção. Isso. Esse movimento já vai me trazendo aterramento. Total. Né? De qualquer coisa que eu faça. Então, o que você está propondo é isso. Né? A pessoa vai adquirindo esses pequenos hábitos, né? Ela vai colocando no dia a dia de presença. E isso já vai distribuindo essa energia pelo corpo de uma maneira mais uniforme, né? Mais diferente. Prático, assim, não é uma coisa que vai te tomar teu tempo. Não, tu vai e acrescenta isso, né? Tu tá tomando um banho. O banho, se tu olhar pro banho como uma forma terapêutica, o banho ele te alinha todos os chakras. Olha aí! O banho, um banho morno, assim, a segunda, nas ciências mais antigas, filosóficas, é um alinhamento dos chakras. Aí você faz um banho, chega no final do dia, você vai dar um banho no teu corpo. Já pensou trazer mais consciência? Naquele momento você tá tocando o teu corpo. Eu tenho muitos insights durante o banho. Total, porque você tá lavando a mente, tá limpando, entende? É isso, então. Isso. Eu achava que tinha alguma coisa com o meu chuveiro que era especial. Para. Uma água cristalina eu falei de vidro. Uma água, eu falei, é porque então você tá, primeiro que você tá relaxando. Né? É um momento de relaxar. E segundo que você tá em contato. Tá? Você está fazendo limpeza no corpo, mas você está limpando a mente, você está limpando as emoções. Então, fazer um banho com presença, isso já é muito grande. Aí você toca o teu corpo. As pessoas têm dificuldade de tocar o próprio corpo, né? Por vários tabus. Sim. O corpo, ele é um próprio tabu ainda, né? Então, a gente... quando eu vou fazer um trabalho corporal, né? Agora a gente vai trabalhar o corpo no evento que a gente vai estar. Por isso você está aqui em São Paulo, né? Exatamente, né? Trabalhar a expressividade do ser através do corpo. Então, o que acontece? Às vezes a gente não consegue nem encostar
Por quê? Porque é um certo medo, vem memórias naquele corpo, né? Ou porque, não faz sentido eu tocar no meu corpo, por que eu vou tocar com ele? Entendi. Mas você dorme todos os dias com o teu corpo, acorda todos os dias com o teu corpo. Cada célula é uma consciência viva. Uau. E a mesma forma que o corpo se autorregula, né? Uma célula se autorregula, a gente se autorregula. Então, conversar com o corpo, tô sentindo uma dor. O que você está querendo me mostrar? É incrível. Você para um pouquinho e você diz, ontem na minha dor de cabeça, não adianta eu remediar isso aqui vem de algum lugar, eu fiquei, respirei e aí eu senti, dormir, eu preciso dormir. Olha aí, eu preciso dormir, e eu tá dormi, vendo o GPS funcionando? Tá vendo? Então, é sobre isso, e é claro que o trabalho de Lowen é o trabalho da expressão, né? Então, vamos dizer que uma pessoa que ela tá bem conectada com o corpo, ela tem uma expressividade, ele chama de graciosidade. Quando a pessoa ela tá na graça, ela tem uma graciosidade nos movimentos. E ele diz isso quando a pessoa tá conectada. A alma está no corpo. Porque se a gente não está no corpo, o que não está no corpo? O nosso espírito, a nossa alma. Então, para que a gente está aqui na vida? Se o corpo está aqui, mas a alma não está. Tu entende? Não faz sentido. Então, quanto mais presença, mais a alma está no corpo. Ou seja, mais você está com a tua essência. Tanto é que ele se arriscou e ele disse que você é o seu corpo. Olha aí, olha aí. Você é o seu corpo. Mas enfim, caramba. Isso daria muito mais. Não, né? o que eu tô vendo agora, a gente vai ter que de novo se encontrar para fazer outras lives, né? Outro podcast. Porque eu trouxe a Dai e o Marcelo, né, o quiropraxia, pra gente falar do corpo. E aí, nossos pilares aqui, que são os bonequinhos, aqui cada um representa um pilar da MEV. Eu coloquei o vermelho lá na frente, que é o que trabalha o corpo, né, a atividade física, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida. Mas eu vi que a gente, na conversa, migrou para o amarelinho, que fala das emoções, do estresse. Você vê que está totalmente conectado, tá? Legal. Então, nós vamos fazer um trabalho só em cima das emoções. Legal. E usar o corpo como para aprender a ler essa intuição, né? Porque eu imagino que pelo seu tempo de trabalho você já saca algumas coisas assim, que a pessoa vem se queixando de uma dor ou de uma questão do lombar, né? Coluna, isso já te dá você já suspeita do que é que ela está sentindo, ou da onde que provoca aquilo, porque deve ter uma ligação assim, né? A própria estrutura do corpo, né? Às vezes a pessoa ela tá com sobrepeso também, ela tá segurando muito peso ali, né? Mas o sobrepeso, ele tem um fundo emocional também, né? Os vícios têm um fundo emocional fortíssimo, então não adianta. A gente entrevistou um rapaz, logo no programa de estreia, aquele ao vivão que eu fiz lá de 7 horas, e ele pesava 140 quilos. Ele já tinha tentado emagrecer a vida inteira, né? Fazendo atividade física e tal, nutricionista, um monte de coisa. Aí foi uma psicóloga que, fazendo um trabalho com ele, virou uma chave. Isso. E esse cara começou a emagrecer e hoje ele corre maratonas. Ai, olha aí! Olha que incrível. O desafio dele levou ele... Quem não viu, assista lá no programa. É muito legal. De 140 quilos ele emagreceu e ele virou uma chave. Ele falou aqui pra mim, ele falou, cara, virei uma chave a vida inteira tentando emagrecer. E uma psicóloga mexeu na questão emocional dele. Ele conseguiu ter essa consciência e essa consciência, então, o corpo dele já começou a entrar no alinhamento. Porque não tinha o que ele fazia, né? Isso que era legal. Ele fazia ginástica, fazia o que tinha que fazer, mas ele falou que não mudava nada o corpo. Não, porque assim, o desenvolvimento dele vem lá, possivelmente, né, trabalha os vícios, a gente trabalha muito com essa questão do segmento oral. Que é onde está a amamentação. Olha aí. Que é onde você recebe os primeiros alimentos da vida através do afeto com a mãe. Se a criança ela não teve o afeto materno naquele momento, porque a mãe pode estar ali amamentando, mas ela pode não estar presente. Né? Ela não vai entregar para essa criança o alimento afetivo, ela entrega o alimento muitas vezes, mas não entrega, ou essa mãe ela secou o leite dela, né? E ela não conseguiu sustentar mais, ou a criança chorava muito e a mãe não tinha, né? Não estava tão disponível, porque é um processo psicológico forte que a mãe passa ali, e a criança passa pelo mesmo processo da mãe. Então, se naquele momento da vida ali, que foi ali os primeiros momentos de vida, tipo o primeiro ano de vida, ele não recebeu esse afeto, ele vai vinculando isso na fase adulta, e aí o sobrepeso pode vir muitas vezes desse lugar. Então, por isso que o trabalho psicológico, ele é fundamental. Assim, você busca um nutricionista,
o treinador, mas antes, tá? Eu preciso defender esse ponto. Antes, busca trabalho psicológico. Entendi. Porque vem de um lugar muito individual. Não tem uma fórmula mágica. É para cada um. É para cada um, porque vai depender do teu universo. Você tem cada corpo tem uma história. E todos os registros estão aqui. Então, quando você vai fazer um trabalho corporal, você está mexendo com a tua história. Você está levando a tua história para se movimentar. Então, você está fazendo um movimento com a tua própria história de vida aqui. Você viveu os traumas aqui. Então, tem que ter um cuidado, porque é muito sensível. Né? Eu mesma estou fazendo agora um trabalho grandioso de me liberar desse excesso de controle. É mesmo? Meus ombros. Excesso de controle que vem dos medos, né? Daquela criação muito rude. Então agora eu estou olhando para isso. Isso está desenvolvendo em mim aberturas grandiosas, assim. Não só do trabalho de liberação da dor aqui, mas dores do coração, dores profundas do meu eu, entende? Uau! Nossa. Temos que olhar para isso, e é fantástico, assim. Esse movimento é necessário para a vida. Tanto é que o corpo tá ali primeiro, né? Começa com ele. Começa com ele. Então, eu amei. Eu não sei qual é a ordem dos outros aqui, mas eu amei, assim. Eu achei que ia começar com ele mesmo. Fantástico. Olha só, o que nós temos, na verdade, é de fazer depois um novo podcast para falar só sobre as emoções e essa questão da maternidade, para as mulheres que estão aí, né, nesse momento de gestação, já pode ter uma atenção maior com tudo isso. E pelo que o Marcelo falou também, né, atento ao seu bebê, porque é o seguinte, se você já está adulto, assim como eu, não dá para interferir no seu passado, né, mudar a história, mas você pode mudar seu futuro mudando os hábitos a partir de já. Tá? E esse podcast foi criado para que você ganhe consciências e muita informação para se tornar cada dia mais protagonista da sua saúde, tá bom? Temos grandes profissionais que vocês estão vendo aqui, né? Esse canal sempre traz pessoas que se dedicam, né, a cuidar do outro. E eu fico cada vez mais feliz cada entrevista dessa, porque é muita gente trabalhando em prol da saúde e que se dedica mesmo, né? Igual você fazendo uma pós, imagina fazendo as provas, estudando, lendo esses livros todos. Estou em fase de TCC. Fase de TCC, então. Trazendo essa informação para que a gente possa pegar isso aqui de uma maneira mais mastigada. E o que eu tenho que fazer é dar atenção, usar esse conhecimento agora. Assim que você terminar de ver esse podcast, você já coloca em prática, tá bom? E para quem quer ajuda para colocar em prática, aí entra lá nos nossos canais também, tanto da Holoclínica aqui que você está assistindo, né, no YouTube ou no Instagram, para saber mais sobre o programa MAI, que a gente começou a fazer um ritual matinal, pra você ter uma ideia, que eu descobri sobre a inércia do sono, que a gente acorda, em vez de sair da cama de qualquer jeito, meio zumbi, você aproveita esse tempo e faz algumas atividades como essa que você falou, bem sutis, que faz diferença para o seu dia total, né? E ao longo do tempo, cada dia fazendo isso, você começa a ter benefícios para a sua vida, né? Eles falam sobre 1% do seu tempo, ou seja, o dia tem 1.444 minutos. Você pega 1%, que dá mais ou menos 15, eles arredondaram para 15 minutinhos. Se você der atenção para você, 15 minutinhos por dia, e a hora que você acorda, você já começa a fazer uma grande diferença, ressignificar essas coisas todas que a gente tem vivido, né? As questões que a gente passou desde o berço. Não é? Que são bastantes. Isso. E assim que elas vão vindo à tona, procure pessoas como, né, o Marcelo, a Dai, para ajudar a ressignificar isso. Na verdade, é entender isso, se conscientizar. E o que eu acho que é o mais legal de tudo isso, atrás de cada problema, de cada desafio, tem uma grande solução, um grande benefício, um grande poder. Né? Então a gente tende a ficar amarrado com essas coisas que aconteceram com a gente, mas quando você percebe que ali tem um conhecimento, né? Um poder, você começa a achar, eu pelo menos faço isso comigo, eu estou interessado em descobrir quais foram os desafios que eu tive na vida, né? Para vir à tona e ver o que eu posso fazer daqui para frente. Beleza? Dai, gratidão demais, demais, deu tudo certo de você estar em São Paulo, né, pra gente gravar. Isso. Vamos marcar o próximo então, com mais tempo, pra gente trazer informações e exercícios e tudo mais. Eu vou lá sábado então, no seu projeto, eu vou lá ver de perto. Lá a gente vai fazer a prática. Eu vou fazer uns vídeos também, daí a gente coloca aqui no canal, tá, pra você ver. E você de casa,
né, ou se estiver em qualquer lugar assistindo isso, compartilhe o nosso trabalho. Esse projeto foi feito justamente para isso. Eu não sou um cara da saúde, eu estou me dedicando à saúde porque eu vi que isso muda vidas, está mudando a minha vida, e esse é o projeto, tá bom? Compartilhe com quem vocês acham que é interessante saber sobre isso. E a gente vai ficando por aqui, e até o próximo episódio do Mev Talk.